Oi, turma, tudo bem? Gente, nós vamos agora começar um assunto novo. Vamos falar sobre o filo dos artrópodes. Artrópodes. Vamos lembrar que a gente está no reino Metazoa, no filo dos artrópodes. O filo anterior que nós estudamos foi o dos equinodermos, que são os animais que têm muitos espinhos na pele. Agora vamos estudar os artrópodes. Sempre quando eu não conheço a palavra, eu posso dividir e tentar achar um significado. Então, se eu dividir aqui, artro e pode. Pode é pé. Artro vem de articulação. Gente, articulação é o encontro de dois ossos ou de duas estruturas. Quem são os animais artrópodes? São aqueles que têm os pés articulados, não só os pés, as antenas também. Nós chamamos de apêndices articulados. Como assim articulados? Perceba que aqui eu fiz um Z. Esse Z representa a pata de um artrópode. Perceba que aqui há uma articulação, o encontro de partes, e aqui há outra articulação, outro encontro de partes. Toda vez que eu observar um animal e ele tiver articulações, muito provavelmente ele vai ser um artrópode. Quem são os artrópodes? Animais que nós conhecemos como besouros, formigas, baratas, o piolho de cobra, que nada tem a ver com piolho e nem com cobra, o siri, a lagosta, as aranhas, os escorpiões, as lacraias, tudo isso e muito mais, uma infinidade de animais, estão dentro do filo dos artrópodes. Observe que este desenho, tá? Imagine que este desenho é uma formiga vista de cima. Observe as patas, gente. Há uma articulação aqui, uma articulação aqui, há uma articulação aqui, outra articulação aqui, há uma articulação aqui, outra articulação aqui. Então, são animais que têm os apêndices articulados. Para eu definir um animal como sendo um artrópode, gente, ele precisa ter duas características principais. As articulações, vamos grifar aqui, que nós acabamos de ver, e ele também precisa ter uma estrutura chamada exoesqueleto feito de quitina. Se eu olhar um animal, perceber que ele tem os apêndices articulados e um esqueleto externo, um exoesqueleto feito de quitina, ele é um animal artrópode. Adiante, eu vou mostrar o exoesqueleto de quitina e falar bastante dele, tudo bem? Eu vou mudar aqui para o meu computador para eu poder mostrar figuras para vocês, certo? Então, a gente está estudando o filo dos artrópodes, animais com os pés articulados ou articulações nos pés. Ao invés de chamar somente de pés, eu vou chamar de apêndices. Por quê? Porque além das patas, as antenas, por exemplo, podem ter articulações, ok? Gente, quem são esses animais? Então, observe aqui a mosca. Olha a patinha dela. Repare, há uma articulação aqui, uma articulação aqui, há uma articulação aqui. A lagosta, olha quantas articulações. Aqui, aqui, aqui. O piolho de cobra, não dá para ver as inúmeras patinhas, mas as patinhas têm articulações. A lepa, ela é um pouco diferente, tá? Ela é um artrópode um tanto diferente. Bom, o que eles têm de importante? Então, esse filo artrópoda compreende, gente, a maioria dos animais da Terra. Se perguntarem assim, Cris, qual é o filo em que mais tem seres vivos? Qual o filo de animais que mais tem animais? É o filo artrópoda. Ele é o maior de todos os grupos, tá? E, gente, dentro do filo eu tenho as classes. Você tá lembrando da taxonomia? Reino, filo, classe. Reino, metazoa. Filo, artrópoda. Classes. Classes dos insetos, classes dos aracnídeos, classes dos crustáceos, dos quilópodes e dos diplópodes.
Então, são 5 classes dentro do filo artrópoda. Adiante, em outras aulas, nós vamos detalhar cada uma dessas classes. Bom, importante, características desses animais. Eles são extremamente bem adaptados. Eu consigo encontrar os artrópodes vivendo na água salgada, há espécies marinhas, na água doce, há espécies ducícolas e muitos terrestres. E, gente, são os únicos invertebrados com capacidade de voar. E essa capacidade, poder voar, faz com que esses animais consigam se dispersar, ir para longe, conquistar novos lugares para morar, porque eles conseguem, com as asas, romper as barreiras. Então, é fácil eles cruzarem um rio, cruzarem uma ilha mais próxima, é fácil para eles cruzarem uma floresta ou uma montanha. Voar é uma grande característica que ajuda na dispersão da espécie, faz com que eles consigam ocupar vários lugares diferentes, que um animal que não voa fica limitado, certo? Mais exemplos de artrópodes. Tem aqui uma formiga, perceba a articulação aqui, tá? Perceba aqui a antena, olha, isso aqui é a antena, olha aqui uma articulação na antena. As abelhas, quero chamar a atenção aqui, ó, as abelhas são animais extremamente importantes, insetos polinizadores, eu só tenho insetos nesse slide. E perceba essa figura aqui, a borboleta, é a forma adulta desse aqui, que é a lagarta. A lagarta é a larva da borboleta. Essa aqui, na ponta da caneta, é a borboleta jovem. Aqui é ela adulta. Qual você prefere? Qual você acha mais bonita? Eu também acho a borboleta. Adiante. Essa fotografia, gente, ela mostra uma abelha bem de pertinho. E eu coloquei essa foto para que você repare várias coisas importantes, tá? Primeira coisa, as articulações. Aqui, ó, nessas patas, nessa pata e nessa pata aqui, eu consigo perceber as articulações. Agora, perceba as antenas. Há uma articulação aqui, uma articulação aqui, uma articulação aqui. Olha quantas articulações nas antenas. Olha os pelos. Por que as abelhas têm pelos? O pólen gruda nesses pelos e ela consegue fazer a polinização. E repare nos olhos. Você consegue perceber que os olhos, eles são cheios de quadradinhos? São chamados olhos compostos. Muitos insetos têm olhos compostos. Quer dizer que cada quadradinho, na verdade, é um olho. Eles enxergam bem, né? Bem mesmo. Olha a variedade de artrópodes. Muitos artrópodes, muitos insetos eu tenho aqui, né? Perceba, borboletas, que mais? Besouros, o bicho-pau, outros besouros, abelhas, gafanhotos, libélulas, um monte de animais pertencentes ao filo dos artrópodes. Olha que lindo esse, é uma vespa, é um artrópode. Olha a articulação, dá para perceber articulações nas antenas, olha, se você olhar com cuidado, olha quantas articulações. Há articulações nas patas também. Já chama a atenção, gente, para o corpo desse animal. Perceba que a vespa tem cabeça, tem essa parte chamada tórax e tem um abdômen muito longo. Essa espécie tem asas, né? Nem todos os artrópodes têm asas. Bonito, né? Adiante. Aqui, eu quero chegar aqui, tá? Observe esse slide. Gente, você já viu isso aqui no mato? Não? Eu tenho um monte aqui na minha casa. Se nós estivéssemos em sala de aula, vocês iam amar ver isso aqui. Isso, gente, não é o animal. O animal já saiu daí de dentro. Isso é o esqueleto do animal. O exoesqueleto formado de quitina. Então, olha que interessante.
Analise comigo as palavras. Esqueleto, nós sabemos que é uma estrutura que dá sustentação, que serve para grudar músculos, né? Exo significa externo, do lado de fora. Então, o esqueleto deles não é interno como o nosso, não fica dentro, fica fora do corpo, como se fosse uma armadura. Todos os artrópodes têm exoesqueleto feito de quitina. A quitina, ela é o nome de uma estrutura da família dos carboidratos, dos açúcares. O exoesqueleto feito de quitina. E, turma, o animal, ele abandona esse exoesqueleto, por isso que eu encontro ele no mato até com grande facilidade. Aqui na minha casa é cheio de exoesqueleto de quitina desse animal aí que é a cigarra. Tá vendo que o exoesqueleto tá sujo de terra? Você consegue perceber que há uma sujeira nele? Porque a cigarra vive enterrada, se alimentando de seiva das raízes das plantas. Ela sai para acasalar. Bom? Não se esqueça. São duas características dos artrópodes que eu percebo nesse slide. O exoesqueleto de quitina e as articulações. Eu consigo ver uma articulação aqui, tem uma articulação aqui. Olha aqui a primeira pata, que articulação grande que ela tem aqui. Certo? Olha aqui as anteninhas, são pequenas, mas eu consigo perceber articulações. Não sei vocês estão conseguindo aí ver. Adiante. A barata, a grande e temida barata. Coloquei esse slide para você perceber as articulações. Olha essa foto aqui, tem uma articulação aqui, tem uma articulação aqui. Olha essa aqui onde ela está de costas, dá para ver as articulações das patinhas dela. Animais artrópodes. Características gerais dos artrópodes, tá? Deixa eu dar uma puladinha nesse aqui, porque o que nos interessa aqui é que eles têm simetria bilateral. Simetria bilateral, apenas um plano de corte, você lembra? Aqui eu quero chegar nesse slide. Muita atenção a esse slide, tá? De novo, eu tenho aqui um exoesqueleto de quitina. Esse animal é um gafanhoto, certo? Gente, para que serve esse exoesqueleto, tá? Ele serve para dar sustentação, então eu digo que é uma resistência mecânica. Todo esqueleto, seja interno ou externo, ele tem função de sustentação, ele vai dar resistência, vai fazer o indivíduo se manter não somente em pé, mas no seu formato, sustentando os músculos. Ele serve também, o esqueleto também serve para alavanca para a ação muscular, para grudar músculo. A nossa carne, o nosso músculo está grudado ao nosso esqueleto, porém o nosso de ser humano é interno. O dos artrópodes é um exo, é um esqueleto externo, mas os músculos ficam grudados. E esse esqueleto, gente, sendo uma armadura externa cobrindo esse animal, ele diminui a perda de água por evaporação. Então, esse esqueleto, além de servir de sustentação, de apoio para os músculos, ele também evita que o animal perca água e morra desidratado. E os cientistas acreditam que foi graças a esse exoesqueleto que esses animais do filo dos artrópodes tiveram um grande sucesso evolutivo. Como assim um grande sucesso evolutivo? Eles são o maior grupo de animais da Terra. Então, eles têm um grande sucesso evolutivo. Eles conseguiram ser o maior grupo. Isso é muito bom. Como que eles conseguiram? Provavelmente, o esqueleto foi o responsável por esse sucesso, né? Observe esse desenho aqui. Ele mostra um artrópode cortado ao meio. Tudo que está aqui em vinho é o exoesqueleto. E essas linhas vermelhas são os músculos, para te mostrar que os músculos eles estão grudados no esqueleto. Apesar de o esqueleto ser externo, ele serve de apoio para os músculos, certo? Agora, gente, algo que é muito, mas é muito importante é esse gráfico aqui, tá? Antes de falar dele, dê uma olhadinha no próximo slide. Olha que bonito isso. É um
me parece um gafanhoto ou uma libélula, não tenho certeza, saindo do esqueleto. Esse processo em que o animal ele sai do esqueleto se chama ecdise ou muda. E o que faz esse animal sair daqui de dentro é um hormônio chamado equidisona. E aí você vai me perguntar assim, mas Cris, isso é muito bizarro, muito esquisito. E é mesmo, gente, muito esquisito. Porém, o esqueleto, esse esqueleto externo é como se fosse uma armadura. E dá para crescer com alguma coisa externa a você? Dá para crescer dentro de uma armadura? Não. Então, esses animais, eles têm um grande dilema, um grande desafio. Eles têm que sair do esqueleto para poder crescer. E é isso que está acontecendo, ó. Esse inseto aí da figura, ele está deixando o exoesqueleto. Ele sempre sai, quer dizer, sempre não, na maioria das vezes, ó, ele faz um buraco aqui nas costas e sai pelas costas, pelo tórax. Mas por que ele tem que sair? Ele tem que sair para poder crescer. Esse esqueleto, ele é uma armadura, é uma capa dura, e o animal, quando está aqui dentro, não consegue crescer. Então, toda vez que o artrópode quer crescer, ou que ele precise crescer, ele tem que deixar, tem que abandonar esse exoesqueleto. E o corpo dele sabe o momento em que isso vai acontecer. Agora, olha como é o gráfico do crescimento. Não dá para crescer com o esqueleto. Então, olha como que funciona. Observe esse gráfico. É um gráfico do crescimento do animal ao longo do tempo. Perceba que eu não tenho uma linha reta. Eu tenho uma escadinha. Veja, é uma escadinha. O que significa essa escadinha? O animal cresce, para. Cresce, para. Cresce, para. É um crescimento em escadinha muito, muito diferente do crescimento dos outros animais. Por que o gráfico ficou assim? Porque o animal ele só cresce quando ele larga, quando ele abandona, quando ele sai do esqueleto. Então, perceba, nessa primeira parte aqui, o animal cresceu. Se ele cresceu, é porque ele estava sem o esqueleto. Quando chegou nesse ponto, a pele dele já fabricou um novo esqueleto. Então, ele parou de crescer. Quando chega nesse ponto, o que acontece? Ele abandona o esqueleto. Se ele abandona, ele sai do esqueleto. Aí o animal cresce. Quando chega nesse ponto, a pele dele já fabricou um novo esqueleto. Então, com um novo esqueleto formado, ele não cresce. Quando chegar nesse ponto aqui na ponta da caneta, ele vai de novo abandonar o esqueleto, vai sair. Aí ele cresce. Chegou aqui, ele vai parar de crescer, porque a pele dele fabricou um novo esqueleto. Então, funciona assim, é um crescimento muito diferente do nosso. Ele cresce para, cresce para, cresce e para. Então, ele tem que deixar esse esqueleto, ele tem que fazer a muda, fazer a equidise para poder crescer. Isso é um dilema, porque quando ele tá assim, gente, sem o esqueleto, ele fica muito vulnerável ao ataque de predadores, ele não se locomove bem, ele pode morrer desidratado. Então, o animal, quando vai fazer a muda, trocar o esqueleto, ele tem que procurar um lugar para se esconder dos predadores, para se esconder do excesso de sol, para se proteger, porque é um momento crítico para ele. Ele pode morrer nesse momento de trocar. É como nascer, né? Então, olha o que acontece durante a equidise ou a muda. O animal fica vulnerável ao ataque de predadores. Por quê? Porque a carapaça ainda está mole, está sem o esqueleto. Os músculos perdem a inserção resistente porque os músculos estão grudados no esqueleto, que é externo, e ele não tem, ele acabou de sair do esqueleto. O animal se move lentamente, então ele pode ser capturado pelos predadores. Ele fica sujeito à desidratação, porque é o esqueleto que impede a água de evaporar do corpo dele. Então, a muda, a equidise é um momento crítico para ele, muito perigoso e que ele precisa passar. Tudo bem? Vamos parar por aqui e na próxima aula a gente fala um pouco da anatomia desses animais, tá bom? Um abraço.